Alô, boa tarde. E mais uma vez aqui por partilhar com vocês, contigo, uma pequena, mas não menos muito importante informação sobre, desta vez, a meditação. O que devemos fazer, o que não devemos fazer, principalmente quando meditamos. Então, essa informação chegou dessa forma. Tinha acabado de dar uma aula de doing, massagem energética, para ativar a energia no corpo e nos órgãos. E depois desse exercício, fazemos a partilha. E nessa partilha da informação, agradeci a pessoa que estava comigo, porque eu estava muito feliz por ter feito isto. E além disso, já tínhamos tido vários encontros onde tinha partilhado muita informação. E no fim deste exercício de doing, no relaxamento, eu senti essa felicidade de estar finalmente a fazer novamente o que gosto de fazer, o que amo fazer é partilhar a informação, é partilhar o meu conhecimento e assim ajudar as pessoas e me realizar plenamente. Partilhei com essa pessoa que realmente eu estava grata pela sua presença e grata ao universo porque estava mesmo a fazer o que gosto, o que amo de fazer. E estava a me sentir vibrar com isto e isso me fez sentir a necessidade de voltar a fazer isto e muito mais porque vou fazendo de vez em quando. E abri meu coração e disse, olha, aqui neste sítio eu vejo muito pouco pessoas e eu gostava de fazer isto com mais frequência, mais intensidade e sinto essa necessidade mesmo de partilhar a informação. E a resposta dessa pessoa foi essa. Mas então por que a Nicole não utiliza a meditação por isto, por fazer isto, por co-criar a sua realidade? A Nicole poderia imaginar, visualizar-se, a partilhar essa informação com muitas pessoas aqui, no seu espaço. Pronto, podia fazer isto, trabalhar isto com a meditação. E lá tive um pequeno vazio, senti algo de estranho e fiz essa pergunta, o que responde a isto? Fiz a pergunta a mim mesma, ao meu espírito, o que responde a isto? E a resposta foi logo. E aí aconselho vocês de bem ouvir isto e de meditar sobre esse assunto. A resposta foi, vocês se lembram que há poucos dias nós falamos sobre a energia criadora, que a energia criadora é a respiração da vida, ela é uma fonte do som e ela é a ação sem palavras. E eu disse, você se lembra? E essa pessoa me disse, sim, eu lembro muito bem. Então observamos a ação sem palavra. Ou seja, é não pensar e atuar. Ou seja, estar ligada ao espírito e atuar. E as pessoas dizem muitas vezes que isto não é possível. Mas é possível porque é assim que eu vivo. E disse por essa pessoa, então observa, quando as pessoas estão a meditar e a projetar o pensamento delas para co-criar a realidade que elas querem por elas, da onde que vem este pensamento? Este pensamento está chegando pela voz do condicionamento mental que está a servir para a realização do projeto da matriz. E deixe-me lhe dizer que isso só vai parar quando as informações vão ser mudadas, porque enquanto as pessoas pensam da forma como foram educadas pelo sistema, elas estão a co-criar realidades que sempre ajudam, apoiam a matriz. O projeto não é um plano, é o projeto da matriz. A pessoa que vive sem pensar, que está sintonizado com o espírito e que atua sem pensar, está a co-criar, a participar na co-criação, na realização do plano universal. Enquanto as outras estão a utilizar a meditação para projetar ideias, pensamentos, palavras,
elas estão a manipular, elas estão a fazer manipulação, elas utilizam a energia numa manipulação, é uma técnica de manipulação que meditar ensina. E lembre-se muito bem que quem manipula é manipulado. A lei da atração funciona assim, o universo funciona assim. Por isso, eu aconselho a vocês de ter muito cuidado, em vez de fazer meditação para projetar as suas ideias, aconselho de fazer introspecção para ir se sintonizar com a sua voz, a voz do espírito. E aí, do seu espírito mais elevado. E aí, sim, você tem hipótese de entrar na cocriação do plano universal. Enquanto estão projetando ideias mentais, estão projetando ideias que vêm do projeto matricial. Ok? Peço a vocês por muito bem observar isto e por até entender essa diferença e essa realidade. Ok, mais uma informação que nos mostra a diferença entre o novo e o velho mundo cheio de manipulação e o novo mundo que está realmente a receber essas informações para co-criar realidades que fazem realmente parte do plano universal. É isso que eu tinha por dizer a vocês, uma boa continuação e até a próxima. Até a próxima, um grande abraço, até a próxima, mais uma vez.